Bom, na nossa primeira mesa, Direito à Educação da Pessoa com Deficiência, convidamos a Defensora Pública do Estado da Bahia, a doutora Cláudia Regina Ferraz de Souza Bispo Silveira. A palestrante desse painel, 24 anos de educação básica, especialista em educação inclusiva, professora da rede municipal, professora universitária, pedagoga e atualmente na diretoria de políticas para pessoas com deficiência, Tatiana Kitts. Também compondo o painel, o presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB-MG, Carla Patrícia. Pesquisadora PQ nível C, professora de Políticas Públicas de Educação Especial e Inclusão Escolar na Faculdade de Educação da UFMG, palestrante Adriana Araújo Pereira Borges. Adriana, chamando Adriana. Adriana. Estou olhando para lá. E o defensor público, doutor Luiz Renato. Não. Boa tarde, pessoal. Também de volta amanhã. Acho que eu vou fazer o almoço mais curtinho, né? Deu muito tempo de diferença e dá o sono. Amanhã a gente vai fazer, né? Viu, Alfredo? Tá aqui. Amanhã a gente antecipa o horário do almoço, porque é bom que a gente termina mais cedo também. Só fazer uma justificativa. Esse painel, a gente contava com a presença da Aline Castro, que é diretora de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação, mas, infelizmente, ela não recebeu autorização da Secretaria Municipal de Educação para estar com a gente. Então, a gente, enfim, esperava muito a presença dela, todo mundo aqui muito decepcionado com essa situação. Aí, enfim, a gente conhece a Tatiana Kitts, que está aqui conosco. A Tatiana, ela trabalha na diretoria da pessoa com deficiência, né, da política da pessoa com deficiência da Prefeitura de Belo Horizonte, e ela se dispôs para fazer a apresentação da Aline aqui. Tá? Então, só uma justificativa da mesa, e não sei se vocês estão reparando, mas todas as mesas aqui que a gente está apresentando sempre tem uma pessoa com deficiência na mesa, que é uma coisa que, enfim, que a gente pensou de ter essa representatividade direta. Então, como a Aline era a pessoa com deficiência representando na mesa, eu também convidei a doutora Carla, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Minas Gerais, para poder representar diretamente as pessoas com deficiência na mesa. Então, só essa explicação para vocês. Enfim, estou consternado junto com vocês, que a gente queria muito a presença dela, ainda mais numa mesa tão importante que é a mesa da educação inclusiva. Mas é isso. Obrigado, gente. Mais um recadinho aqui, doutor Luiz Renato. O QR Code da parte da tarde já está fixado aqui, depois vai ser projetado no telão. E lembrando, mais uma vez, amanhã o almoço vai ser das 12 horas às 13 horas, 1 hora de almoço. Perfeito? Doutora, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Falo fora do microfone para que as pessoas com deficiência visual possam me localizar. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e as que nos assistem virtualmente. Como foi dito, meu nome é Cláudia Ferraz, sou defensora pública do Estado da Bahia, sou uma mulher parda de mais ou menos 1,68 m de altura, cabelos e olhos castanhos, cabelos escovados um pouco abaixo da linha dos ombros. Estou toda de vermelho hoje, embora estejamos no Setembro Verde, mas hoje acabei e estou aqui combinada com as minhas companheiras de mesa, viver este 2º Congresso Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência me faz relembrar
toda a trajetória da comissão da ANADEP e todo o empenho do colega Luiz Renato, da colega Renata Tibiriçá, em reunir tantos defensores e defensoras dos 4 cantos do país, todos imbuídos do mesmo objetivo, que é garantir o direito das pessoas com deficiência e fazer a diferença na vida dessas pessoas. E é por isso que eu me sinto muito honrada em ter sido convidada para ser mediadora dessa mesa, numa temática extremamente importante e com palestrantes igualmente importantes. A gente, na parte da manhã, a gente já estava recebendo perguntas sobre o tema da educação inclusiva. E a gente sabe, a educação ela é um direito social básico e ele é alicerce, ele abre portas para todos os outros direitos. E isso foi dito aqui também na parte da manhã, por outros colegas. Então, para além de garantir o acesso à educação, a gente tem que pensar em garantir a representatividade desses alunos, a aprendizagem real, o desenvolvimento e a possibilidade que eles tenham, eles participem da vida escolar e da vida em sociedade. A gente sabe, né, a gente tem convenção, a gente tem a Constituição, a gente tem diversos, né, a Lei Brasileira de Inclusão e diversos outros instrumentos normativos que garantem tantos direitos, mas, infelizmente, na prática, não é a isso que a gente assiste. Então, sem mais delongas, estamos aqui todos e todas ansiosas para ouvir as palestrantes de hoje à tarde. Então, convido a cada uma e cada um de vocês a refletir sobre o assunto da educação, a aprender um pouco mais com as nossas palestrantes de hoje à tarde e sairmos daqui imbuídos para colocar tudo que a gente aprende, tudo que a gente discute em prática, sejamos como cidadãos, sejamos como profissionais, sejamos como pessoas com deficiência, familiares de pessoas com deficiência, que a gente possa fazer a diferença efetivamente e de verdade. Então, eu passo a palavra, primeiro, para a nossa querida aqui, Tatiana, né? Fique à vontade. Boa tarde. Estou aqui à frente, juntamente com as demais colegas. Eu sou uma mulher alta, morena, de cabelos pretos, lisos. Estou com uma calça e blazer preto, uma blusa laranja. Eu tenho mais ou menos 1,72 m de altura. Tá? Bom, obrigada. Com essa questão da Aline, primeiro, é uma amiga minha, né? Segundo, é uma parceira. E vim falar sobre educação, né? Uma questão do direito a todos, a questão da educação de e para todos, para mim, não é algo complexo, pois eu tenho 24 anos de educação básica, sou da rede municipal, né? Então, sou do chão da escola, e hoje eu estou, e tenho 22 anos de docência no ensino superior. E hoje eu estou na diretoria de pessoa com deficiência de Belo Horizonte. Bom, eu liguei, a Aline me passou o que ela colocou ali, né, como o que ela tinha programado. Então, a gente vai seguir, né, o que ela tinha proposto para falar. Bom, a gente tem aí uma trajetória educacional da exclusão até o processo de inclusão. A gente sabe que a trajetória da pessoa com deficiência, ao longo dos últimos anos, não tem sido muito fácil. E a gente tem aquela leve impressão que está tudo indo muito bem, mas a gente precisa melhorar em muitas questões. Eu sei língua de sinais desde os meus 9 anos de idade. Esse ano vai fazer 40 anos que eu sei língua de sinais e que eu participo da comunidade surda. E, aos 15 anos, eu já estava dentro de entidades de pessoas com deficiência no módulo geral. Associação Mineira de Paraplégicos, o CVI, eu com 15, dos 14 para 15 até os 18, eu participava das reuniões mensais do CVI, Centro Vida Independente. Estava na família Dal, com a Luzia e companhia, né, que era muito bacana, infelizmente fechou há 2 anos atrás. E, logicamente, dentro da comunidade surda. Então, o que acontece? Eu venho da época, né, quando eu fiz magistério,
e logo antes de começar a pedagogia, eu já estava trabalhando numa escola que chamava Clínica Escola Fono, aonde se tinha dentro do processo de integração. Então, eu venho da experiência efetiva da integração. Eu vivenciei isso durante muitos anos na minha vida. E aí, aonde os alunos com deficiência tinham que provar, por A mais B, que eles tinham competência para estar numa escola regular. E é interessante, porque muitos desses alunos, a educação, o processo de integração, para muitos aqui é novidade o que eu vou falar, para outros não. Mas a gente tinha do primeiro à quarta série. Eu não vou ficar em pé. Pode ir, né? Não, esse negócio de ficar aqui tá bom, não. Agora é que eu consigo ver o pessoal. Tá? Então, só o pessoal que está da frente. O que acontece? O pessoal tinha... os meninos, eles faziam do primeiro ao quarto ano em 2 anos. Então, o primeiro ano eram 2 anos, segundo ano era mais 2 anos, terceiro ano era mais 2 anos, quarto ano era mais 2 anos. Aí se fazia um conselho para saber se aquele menino tinha condições de ir para uma escola regular. No caso, a gente tinha parceria com a Fafiche, né, que era o Paulo... Não era o Paulo Mendes Campos, não, tinha outro, esqueci o nome, que é agora. É o... Hã? Isso, obrigada, Rosana. E aí, o que acontece? Muitas vezes, era tido como, não, ele ainda não está pronto. A mãe dele não traz ele todo dia. Oi? Ele não está pronto porque ele não pode vir todos os dias. Ele não está pronto não é porque ele não sabe, não. É porque a mãe não leva todos os dias. O processo de integração era muito assim. O processo de integração, ele chegava a ser injusto. A primeira reunião que eu participei do processo de integração da escola para fazer o processo do menino, era muito focado no contexto. Ele é um menino, a mãe traz ele, a mãe é uma pessoa que vai ajudar, né? Era nesse processo. O menino ficava em segundo plano. Só que tinha menino que era bom demais. Menino que era muito, assim, que você sabia que aquela criança, ela tinha que estar lá, ela não tinha que estar aqui. Então, ele tinha que ir. Mas não era nada legal, assim. E depois veio o processo de inclusão. Gente, do fundo do coração, vamos lá. A gente vive numa sociedade inclusiva? Não. Não. Se a gente pega integração e inclusão, são 2 tipos de inserção. É por isso que não é errado você falar, a gente busca fazer a inserção no mercado, a gente busca fazer inserção. O problema é que a gente tem que dar continuidade. Qual é o tipo de inserção que você quer fazer? É uma inserção inclusiva? Para dar certo? É essa que é o fundo da questão. Porque integração e inclusão é o mesmo significado, semanticamente falando. É estar dentro, participar, pertencer. Só que, na prática, é totalmente diferente. Porque quando a gente pensa numa questão de integração, a pessoa com deficiência, ela tem que provar que ela tem capacidade para estar lá. Se eu penso na escola, o fato de ter meninos com deficiência na escola está ótimo. Está maravilhoso. Porque a escola abriu a porta e recebeu o menino com deficiência. Quem é mãe aqui sabe que muitas vezes fala assim, nossa, mas a nossa escola está aceitando o seu filho. Mas com obrigação, porque a escola foi feita para isso. O menino está lá dentro pelo direito dele, ele não está ali fazendo favor para ninguém. Né? Então, a integração, ela não vai fazer mudanças, porque quem tem que adaptar é o menino. Entende? Outra coisa, o foco é na pessoa com deficiência. O foco não é no processo. Ele tem que dar conta, não o processo. E aí a gente vem com um novo paradigma, que é a inclusão. Pertencer, fazer parte, estar dentro. Entende? Só que agora o processo de inclusão, ele não tem o foco numa pessoa com deficiência. Porque a inclusão, por mais que a gente vê nas revistas lá, educação inclusiva, e que já é um problema, né? Que já é uma questão complexa. Só fazer um parêntese aqui. Se a educação
ela é um direito de todos nós, e se todos nós somos diversos, a única coisa que nos iguala é que somos seres humanos, automaticamente a educação deveria ser inclusiva. Eu não precisava botar o inclusivo. Mas a gente coloca para falar do aluno com deficiência. Para fazer estandarte que a nossa escola recebe menino com deficiência. Mas a educação é de e para todos. Então, na hora que a gente chega no processo de inclusão, concordo. Nós já desbravamos a mata, a gente já arrumou o caminho, a gente já colocou trilho, a gente já colocou vagão igual uma boa mineira, já lotamos alguns vagãozinhos, já andamos algumas estações e paramos. Porque tem hora que para. E tem hora que, se a gente não parar e não correr atrás, o negócio não anda. Eu só esqueci de contar uma coisa importante. Porque, por mais que eu seja pedagoga, por mais que eu seja especialista em educação inclusiva, por mais que eu tenha participado, né, há tantos anos da comunidade da pessoa com deficiência, eu sou mãe de uma menina de 19 anos, autista de suporte 1. Então, eu também passo por esse trio em muitos momentos, em muitas coisas. Hoje ela faz faculdade em São Paulo. E, para ela ser atendida na sua especialidade, a mamãe teve que entrar no meio. É sobre isso, né? Então, a gente tem essa questão que eu acho que é importante. Eu vou, daqui a pouco, falar mais algumas questões vinculadas a isso. Passei demais e agora eu estou passando é tudo. Inclusive, até fechei o negócio da Aline. Dá para colocar de novo, gente, me salvar aí? Que eu passei tudo. Está no negócio das leis lá. Então, o que acontece? Se a gente passa para o processo de uma questão histórica, tá? A gente teve muito avanço. Oh, gente, nós somos o país que mais tem lei para pessoa com deficiência. E vou falar mais. Sabe que agora eu vou falar com toda a propriedade do mundo. O que mais a gente recebeu no último mês foi lei. Para a gente fazer análise. O que está em alta é o TEA. Agora resolveu tudo quanto é coleguinha da nossa área lá, resolver fazer lei, seja estadual, municipal, não. Agora o que tem é lei. Inclusive, lei que já estava ótima, tentando piorar. E a gente fala para não piorar, porque não dá, né? Porque também não só vem coisa boa, não. Viu? A gente tem que ficar de zóio. Então, a gente tem aí toda uma evolução. Agora, duas coisas que eu vou colocar do que está ali. 1996, veio a LDB. No capítulo 5, o último item, preferencialmente na escola regular de ensino. Isso é um prejuízo danado, porque o preferencialmente, muitas escolas falam assim, preferencialmente não é obrigatoriamente ou exclusivo. Então, a gente não dá conta, a gente não consegue. Vai em outra escola. E a questão de 2015 da LBI. A LBI, eu tive a alegria de participar de todo o trabalho que desenvolveu da LDB. Gente, eu sempre fui uma menina, desde nova, por entrar na questão da comunidade das pessoas com deficiência, eu sempre fui junto. Então, o que eu já deitei naquela Afonso Pena para poder conseguir alguma coisa, é só Jesus. Sabe? Pessoal, vão para lá, vão sentar aqui, vão levar em busca, língua de sinais e tudo mais. E quando veio o Paulo Paim com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele liberou para que as pessoas pudessem dar sugestões. Ele colocou como consulta pública. O que eu escrevi naquilo ali não foi brincadeira. E aí, quando a lei sai, ela coloca assim, é dever do Estado e do município e da União oferecer mais de 25 anos. E aquilo já me dava uma agonia, que eu falava assim, cadê o setor privado? Cadê o setor privado que não chega? E aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Qual que é o último artigo? O sistema privado tem que obedecer todos os itens acima. Eu falei, graças a Deus, porque é sobre isso, você pegar a lei, você conhecer, você saber qual é o direito e como que vai. Então, a LBI é um grande marco para o processo educacional.
E aí, a inclusão não se esgota no acesso. Ela exige permanência com qualidade. Eu vou pegar tudo isso aqui que a Aline colocou. O saber não pode ser negado sob justificativas capacitistas de suposta incapacidade. Educação inclusiva exige corresponsabilidade, União, Estados, municípios, sociedade civil e privado. E aí, chegamos aqui. Gente, é o seguinte. Essa sou eu, tá? Vamos lá. Ser professor, hora nenhuma é ser um profissional sem emoção. Quando a gente é professor, a gente tem emoção associado. Eu gostei tanto da licenciatura que eu fiz 2. Né? O povo fala assim, o que você é eu? Pedagoga. O povo fala, o que você fez? Odontologia, né? Direito. Então, na hora que fala assim, o que você fez? Pedagogia e letras. Para poder falar assim, nossa, essa aí queria ser professora mesmo. Sim. Numa sala de aula, com 25 meninos, na rede municipal de ensino, eu tenho uma pessoa com deficiência. Normalmente, esse menino está onde? No pátio, rodando. Ou está com 2 pessoas, 3 pessoas juntas, que seriam os apoios ao educando. Pelo amor de Deus, quando vocês falarem, ver alguém falando assim, eu trabalho com menino de inclusão. Vocês viram para ele e falam assim, não, você trabalha com o aluno. Inclusão é todo mundo, porque tem alguém excluído na sua escola? Porque você trabalha com o incluído. E os excluídos, quem que trabalha? Tá? Ah, eu sou professora de inclusão. Não. Então, quem que é o professor de exclusão? Eu quero conhecer ele. Para bater um papo com ele, para ele virar de inclusão. Né? Então, é apoio ao educando. É isso aí. Não, é sobre isso, né? Eu quero apoio ao educando. Ok. O nosso apoio ao educando precisa de formação. Mas ele chega, a última coisa que ele tem é a bênção da formação. Mas ele chega lá, tá? Ele chegou para ter, nesse momento, te acompanhar. Eu não sei trabalhar com aquele menino. Porque é essa que é a fala que as pessoas têm. E lá na faculdade, que eu dou aula em 3 faculdades para licenciatura, eu falo assim, hora nenhuma eu aprendi a trabalhar com menina arrumadinho, que a mamãe arruma o cabelo, que tem todo o material que eu falo e aprendo. Eu estudei para atender o aluno, ponto final. Quem é esse aluno que está na minha frente? Eu vou ter que conhecer esse menino para poder trabalhar com ele, independente de quem ele é. E deixa eu só fazer um adentro aqui para quem não é professor. Eu, em 24 anos de escola, eu sempre trabalhei com meninos, 1º, 2º, 3º ano, eu sou alfabetizadora. Tá? E nesses 24 anos, eu tive muitos alunos com deficiência. Mas os que me deixaram de cabeça branca, os que me deixaram como desafio, os que me fizeram chegar em casa e falar assim, Jesus, como que vai ser amanhã? Foram os que não têm deficiência, foram os que não têm limite, e foram os que não têm, na verdade, um processo educacional de casa. Não foram os meninos com deficiência. Tá? Então, eu preciso pensar que aquela pessoa que está do meu lado, ela também não sabe. Então, é mais fácil colocar lá fora do que deixar aqui dentro. Falar com vocês que fazer o processo de inclusão é fácil? Não, não é. Mas também alfabetizar menino também não é. Então, nós estamos no mesmo patamar. Tá? Para a educação inclusiva dar certo, eu preciso de formação docente. Eu preciso de professores entenderem que a gente se capacita para atender o aluno. Tem questões que a gente precisa saber? Gente, tem. O TEA é um espectro. Não é pegar o TEA e fazer uma receita de bolo, entregar para o outro e falar assim, aqui, ó, pode educar. Minha filha é diferente da sua, que é diferente do seu. A gente tem que saber um caminho. Caminho a gente tem que saber. Mas os desafios e as oportunidades e o que vai acontecer no caminho, você tem que vivenciar. Ah, mas eu não sei, estuda. Ah, mas eu não conheço, busca conhecer. Equipe multiprofissionais. O aluno não é do professor. O aluno é da escola. Porque se o aluno fosse meu, eu levava para minha casa. Eu não posso levar. Então, a escola tem que fazer algo por aquele aluno.
tecnologias assistivas e acessibilidade não é favor, é direito. E a escola tem que correr atrás. Mas eu não sei onde usar, eu não sei qual usar. Temos vários especialistas, contrata um consultor de acessibilidade, pede para ele ajudar. Busca para que aquele aluno ele realmente consiga aprender. Projeto pedagógico inclusivo. Se no PPP da escola o processo de inclusão não estiver claro, nem adianta. Nem adianta correr atrás. Porque tudo é o projeto político pedagógico não fala isso. Então coloca no projeto político pedagógico. Ah, mas a gente acabou de revisar ele. Que ótimo que você acabou de revisar, revisa de novo. Ele, graças a Deus, ele não é engessado. Graças a Deus, o projeto político pedagógico, ele é para ser revisado. Né? E a questão do financiamento estável adequado. Vou chegar lá. Peguei uma turma. Na minha sala, na minha escola, a gente tem uma questão. Se eu estou no primeiro ano, a primeira criança que chegar com deficiência vai para a minha sala. Se eu estou no segundo, a mesma coisa, terceira, a mesma coisa. Esse é o combinado. Todo mundo da escola sabe que chegou criança com deficiência, manda para a Tatiana, pelo amor de Deus, porque ela ama. Esse é o slogan da escola. Às vezes tinha 2, 3 na sala. Amo, pode trazer. Ok. Chegou uma criança na nossa sala que ela descascava do cabelinho à ponta do pé. E ela se coçava, saía muito sangue. Quem é essa criança? Foi a seguinte questão. Tati, chegou uma menina aqui, ela é da outra sala, mas a professora lembrou que você não tem criança com deficiência, ela chegou, se ela pode vir. Falei, à vontade, pode vir. Se eu tivesse outra, não tem problema não, pode trazer. Mas ela baba, ela grita, ela bate, ela usa fralda, ela não fala. Aí eu olhei para a cara pensando assim, mas eu não perguntei, né? Mas tudo bem. Pode trazer. A menina veio. Ela chegou, eu falei, senta aqui. Sentou. Conversamos e tudo mais. Eu precisava entender quem era aquela criança. Chamei a mãe. A mãe falou que ela tinha uma deficiência intelectual, tal, mas que ela tinha uma doença de pele. Marquei um dermatologista. Eu tirei foto, ninguém sabia explicar o que era, eu marquei. Fui lá. Falei, moço, o que é isso aqui? Ah, assim, 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 assim. Ele falou, não pega. É dela, é de pele. Sei o quê. Ela está assim porque ela não está hidratada, a pele dela. Ela tem que hidratar. Tem um creme aqui que é muito bom. Aí amassou o creme. Caro! Aí eu entendi porque a menina não estava com creme. Cheguei na escola, olhei para meus colegas e falei assim, chamei a mãe, expliquei para a mãe. A mãe falou assim, o médico falou comigo, mas ele é muito caro. Aí, recreio, gente, eu preciso de R$10 de cada um. Eu preciso comprar um creme. Quem me ajuda? Todo mundo ajudou. Compramos 2 potão. Um ficou comigo, um ficou na escola. Nunca mais ela coçou. Porque ela chegava, eu tacava creme nela. Ela passava no recreio, tacava creme nela. Na hora de ir embora, eu dava banho na menina de creme. Mas deu certo. Ela parou. Agora, vamos para a parte intelectual. Fiz para ela uma mesa. Peguei papelão, comprei aquele imã, que ele vem como se fosse uma cartolina, tirei, colei, coloquei na frente um contact, porque ela babava muito, e ela ama carrinho, taquei carrinho no negócio. Botei o nome dela, botei foto dela, botei foto da mãe dela, da irmã dela, aquela coisa toda. Beleza? Beleza. Começamos. Ela sentada na cadeira dela, com apoio do lado. E todo um trabalho de identificação. Nós vamos fazer com que ela aprenda a usar o lápis. Nós vamos ensinar para ela que ela não pode colorir rasgado. Nós vamos ensinar... Começamos um processo. Traduzindo, em 2 meses, eu tinha uma menina que levantava da mesa, vinha para mim e fazia assim. Canta! Canta! Mandando eu cantar. A menina não falava, gente. De repente, a menina começou a mandar. Eu falava assim, você quer que canta? O que você quer que canta? Aranha, cantávamos aranha. Galera, todo mundo parou que agora a gente vai cantar a música, porque ela quer que canta a música da aranha. Cantamos, eu falava, está satisfeita? Agora você senta. Aí ela ia embora e sentava. O dia mais legal, o dia que o nome dela era Raquel. Até chegar no Raquel, nós estávamos no processo de mala viajante, né? Ela viu uma história, ela gostou da história, ela levantou, pegou o livro do colega, de cabeça para baixo o livro, olhou para a minha cara
E não falava, não tinha oralidade. Todo mundo começou a rir. Rir da história, da cara dela. Aí ela parava, olhava, que era para o povo rir. Aí ela voltava. O menino que contou a história veio do lado dela, olhava a página de cabeça para baixo, mas ele já tinha contado a história. Então ela falava, ele falou, ela falou isso, isso, isso. Aí o pessoal, aí voltava. Quando acabou, ela fechou o livro com raiva, entregou na mão do menino, olhou para minha cara e sentou. O que ela falou comigo? Você até hoje não me deu o livro para contar a história, mas eu sei contar, tá vendo? Você está vendo que eu sei contar a história? É isso. E aí o processo de inclusão, o que eu comecei a fazer? Raquel, tem a pastinha para você hoje. Leva para você contar a história a semana que vem. E aí foi. E aí, cada dia era um lá na frente para interpretar o que ela estava falando. Até uns 3 meses depois, ela olhou para mim e falou assim, Tati! Tati! Eu olhei e falei, oi? Ela falou, senta! Aí eu, você quer que eu senta? Porque eu falava assim, vamos, Raquel, vamos sentar, minha filha, ó, vamos. Vai ficar em pé para bater em ninguém, não, vamos. Aí, às vezes, ela falava, olhava para minha cara, sentava, olhava, sentava. Às vezes, ela ia com a mãozinha para poder... Aí eu falava assim, bater dói. E ninguém gosta de que fica doendo. Ela baixava a mãozinha. E aí ela, senta! Porque dela era sempre assim, canta, senta, come! E ela começou a falar, traduzindo. Uma menina com deficiência intelectual, que não olharam para essa menina e não acreditaram na potencialidade. 2 anos e meio comigo, ela nunca me bateu, ela nunca puxou meu cabelo, pelo contrário, me abraçava, me beijava e me apertava o tempo todo. Não falava, começou a falar meu nome, me chamar. E é um processo. A turma inteira olhava por ela. Último, o que eu estou mostrando para vocês que dá para fazer. O que eu estou trazendo aqui para vocês é para falar o seguinte, dá para fazer. Tem uma questão que não está colocada ali, mas que é importante a gente falar. A querência. O querer. Olha lá. Quem quiser tomar banho, está pronto ali. É a questão de querência. É difícil? Não. Mas assim vai. Aluno cadeirante, usuário de cadeira de roda, só enxergava de lado, e isso ninguém me contou, só que ele era usuário de cadeira de roda. Primeiro dia, na hora que eu apresentei que eu era professora, ele vomitou. Foi embora. Segundo dia, estava lindo. Na hora que eu cheguei perto, ele olhou para minha cara e vomitou de novo. Aí eu falei, mas que engraçado, só eu chegar que você vai vomitar? O que é isso? Tá entendendo, não? Falei, amanhã, mãe, você vai trazer 4 roupas. Ele vai vomitar nas 4 e vai ficar aqui comigo. Não vai embora, não. Aí ele olhou e falou assim, eu fico, mas você vai me bater? Falei, não. Você vai gritar na minha cabeça? Também não. Você vai bater régua na minha cadeira? Falei, jamais. Então amanhã eu fico. Falei, não, e a gente pode fazer um combinado. Você fica até 3 horas. Você vai embora 3 horas. Pode ser? Pode. Ele ficou. Primeiro dia, eu olhei para a menina, falei comigo, e era uma menina que eu estava formando. Foi uma menina boa, gente, de serviço. Ficou comigo quase 3 anos com a Raquel. E aí eu instigando ela para ela fazer pedagogia. E ela foi ser minha aluna na faculdade. Eu ainda tive a honra de entregar o diploma para ela. Nas bases, né? Você vai entregando até assim, de felicidade de ver. Menina boa de serviço, tudo. E hoje é minha colega na rede. Falei com ela assim, ó, você vai colocar ele lá atrás. Perguntei para a mãe se eu podia tirar ele da cadeira, falou que podia. Eu tinha um colchãozinho, minha sala é toda equipada. Põe um colchãozinho lá atrás, põe o lençol, deixa ele sentado lá. Nem olhei na cara dele. Fingi que ele nem existia. E conversa com o outro, sei o que, deu 3 horas da tarde. Ô, tá na hora de ir embora, sua mãe chegou, tchau. No dia seguinte, fiz as regras da sala. Você quer falar alguma coisa para me colocar no quadro? Ah, para não gritar? Ah, não, vou colocar aqui que não... Mais alguma coisa? Para não bater na régua na cadeira. Falei, não, só vou colocar, não. Porque isso não é nem para colocar na régua, isso não pode acontecer. Então, não vou colocar, a gente coloca coisa que pode acontecer. Gritar pode ser que aconteça. Um colega gritou, o outro falou, não sei o quê. Não, a gente vai colocar que não pode ficar gritando, ok. Terceiro dia, o menino já quis falar comigo, no 4º dia ele não quis ir embora. Falei, ganhei, pronto, agora já está aqui comigo, já está ótimo. E começou. Ele sentou aqui na minha frente. E aí, gente, é aquela questão, né? O menino fazia assim.
Cheguei lá na direção, falei, não, ninguém me contou que esse menino tinha Tourette, não. Ele é cadeirante, ele não enxerga, ele só enxerga lateral, e ele tem Tourette. O que é isso, Tatinha? O que é Tourette? Falei, gente, a gente fala, ele vai fazendo assim, ó, tem tique. Ele tem Tourette, tem que olhar isso, qual que é o nível de Tourette desse menino. Beleza. Ele tinha uma válvula cerebral, está acabando, né? 2 minutinhos, né? Tinha uma válvula cerebral. Nunca tinha trabalhado com menino com válvula cerebral. Não sabia como que era. Eu posso tirar ele da cadeira? Ah, e outra coisa. Eu sou aquela que vou inventando moda com os meninos. Ele estava fazendo corrida de bunda com os meninos. Então, na hora do recreio, eu tirava ele da cadeira, colocava no chão, porque as pernas dele eram assim. Então, ele conseguia fazer. E aí, ele ganhava de todo mundo. Então, estava rolando um negócio, quem ia ganhar dele na corrida de bunda. Sabe? Porque ele ia junto. Eu não sabia até onde eu podia ir com ele. Sabe? E aí, fui lá. Aí, cheguei para o médico, fui no neurologista, expliquei, falei, estou aqui de novo, não sei o quê, quero saber desse menino, porque tem uns médicos que são meus amigos, eu já vou lá diretamente neles, porque já sabe assim, é para você ou para alguém? Eu falo, meus alunos, me conta. Aí ele falou assim, eu falei assim, agora, estranho, ele tem Tourette, ninguém falou, nem a mãe dele. Aí ele, da onde que você deu esse diagnóstico, Tatiana? Pedagoga dando diagnóstico, né? Falei, não, olha só, assim, 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 assim. Ele falou assim, então vem cá, você vai pegar, onde que está a válvula? Eu falei, no ouvido direito. Então, você vai contar a terceira cadeira lá na parede e coloca ele com o ouvido direito virado para a parede. E eu lá dentro da minha cabeça, nossa, excludente, excluindo meu menino, estava aqui na minha frente, que horror. Nossa. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, você não está gostando não, né? Ele vai sarar da Tourette que você inventou, tá? Falei, é? Porque a válvula cerebral, ela amplia a questão da audição. Então, quando você fala, ele faz assim. Quando os meninos falam, ele faz assim. É porque está incomodando, está chegando lá dentro dele. Tem nada de Tourette. Aí eu voltei para a sala, ele foi salvo, viu, gente? Pela parede lá. Nunca mais ele teve o negócio de olha como a gente não sabe. Olha como é importante a gente estudar. Esse menino foi para lá. Esse menino teve um desenvolvimento tanto quanto os colegas. E no segundo ano, para a gente fechar, para mostrar o processo de inclusão. No segundo ano, chegou a lista para Olimpíadas. Chegou a lista. Na hora que a lista chegou, falei, gente, minha sala tem líder, tem vice-líder, tá para vocês preencher aí, ó. O que vocês vão fazer, ver o que vocês vão fazer. Os meninos preencheram, tá, no dia seguinte me entregaram a lista. Qual que era o segundo nome da lista? O primeiro é lógico que é o líder da sala, né? É o líder da gangue, quem coloca o nome dele lá. O segundo era o dele. Falei, quem vai empurrar o Luan? Ninguém. Ele sozinho. Falei, uma queimada? Como que vai ser isso? Tati, nós vamos ganhar a queimada. Falei, sério? Como? Porque a regra aqui na escola é pegar os pés do Luan. Então, ele está aqui de frente, a bola está vindo, ele faz assim. Ou seja, ninguém vai pegar o Luan. E eu falei, cá comigo, mal sabe dele que a roda é a mesma coisa do pé, que é continuação, mas tudo bem. Ok, gente, ganhamos 2 anos seguidos por conta do Luan. Então, 2 anos seguidos, ninguém conseguiu pegar o Luan. O processo educacional, ele dá certo quando o professor, ele entende que quem está na sua frente são os alunos. A gente precisa fazer um planejamento equitativo. Eu preciso lembrar que na minha frente eu tenho vários tipos de aprendizagem. E por vários tipos de aprendizagem, eu não posso fazer um planejamento pensando em uma só. Eu tenho que criar estratégias para que os meus alunos consigam desenvolver todo o percurso para conseguir chegar no nosso objetivo final, a consolidação, o aprendizado. Para isso exige formação, para isso exige informação, para isso exige que a coordenação e a direção também entendam da importância desse processo pedagógico, desse aluno, desse percurso. Às vezes, não é o produto final, não é o menino que sabe escrever o nome dele, mas o trabalho que foi feito, o percurso que foi feito para ele chegar lá. Enquanto a gente tiver professor
que pega aluno com deficiência e fica comparando com aluno sem deficiência, a gente não vai ter sucesso. A gente não vai perceber a grandeza que esses meninos fizeram. O nosso maior objetivo é pensar numa criança com deficiência com ela mesma. Ela chegou aqui, ela babava, ela batia, ela não ia no banheiro, e em 3 meses ela fala, ela manda até o professor sentar, ela faz atividade, ela conta a história, ela parou de babar, ela começou a ir no banheiro sozinha, pedir para ir no banheiro sozinha, ela sabe escrever o nome dela. Então, essa menina já ganhou um 10. E um 10 cheio de estrela dourada, porque ela, com ela mesma, ela teve um grande. Agora, isso é uma questão em conjunto. Fazer com que a escola, que os meninos da sala entendam o processo. Eu tive aluno surdo na minha sala, todos os meus meninos sabiam língua de sinais. Todos os dias eu ensinava meia hora de língua de sinais. A fofoca rolava na sala em língua de sinais. Era um mó barato. Gente, agora não é hora de falar, agora é hora de matemática. Ou você presta atenção na matemática, ou você presta atenção na mão. O que é isso, menino? Nós não estamos falando, não. Falei, língua de sinais você não está falando, não. Entendi. Então, assim, é importante perceber que a gente ainda não está, seja na escola privada, que ainda quer cobrar do pai e da mãe um valor a mais, é ilegal, está na LBI, não pode pagar mais. Fala que o diabo sabe para quem parece. Imagina me cobrar isso, eu pagava 2 anos. Daqui 2 anos eu ia lá, entrava na justiça e falava assim, cobrou 2 anos, agora eu quero dinheiro até o final da vida dele. Você vai me pagar com juros e correção monetária. Entendeu? Outra coisa, a gente entender que não é favor a alfabetização. Não é favor o nosso filho estar dentro da sala de aula e participar. Esse menino não sabe, não dá conta de ficar 4 horas. Ok. Mas, ao momento que ele está na escola, tem que ter intencionalidade pedagógica. Então, se ele vai para a biblioteca, a professora tem que colocar o porquê que ele está na biblioteca, o que ele vai fazer na biblioteca, qual que é a parte pedagógica importante para ele, qual que é a competência e habilidades que vão ser trabalhadas, introduzidas, trabalhadas e consolidadas. Então, tem que estar tudo com intencionalidade pedagógica. Escola é lugar de aprender. Socializar, tem vários outros lugares para socializar. Na escola, não é favor o aprender. Na escola, não é favor o aluno estar fazendo um processo pedagógico equitativo. Na escola, não é favor atender todas as necessidades daquele aluno, com ou sem deficiência. Escola é direito. E direito, a gente não volta atrás, tá? Obrigada. Muitíssimo obrigada, Tatiana, pela sua fala. Sua fala não, seu convite à reflexão, a que a gente possa entender que cada aluno é uma pessoa e como cada pessoa vai ter suas individualidades. Então, se a gente entende que a pessoa com deficiência ou sem deficiência é uma pessoa com possibilidades e que as barreiras, muitas vezes, estão na gente e não neles, a gente faz um mundo muito diferente e comprova que a aprendizagem real ela é possível. Eu sou da Bahia e a gente, enquanto defensora, faço parte de uma rede e eu estava com uma turma grande da Secretaria de Educação do município de lá. E uma professora me trouxe exatamente uma dessas reflexões, de que chegaram para ela e disseram, mas ele tem isso, e ele tem isso, e ele tem isso, e ele tem isso, e que não deu certo com ninguém. Ela falou, não quero saber. Ela foi e fez a diferença. Então, quando a gente entende que a gente pode fazer a diferença e a gente não vê no outro uma limitação, as coisas fluem de uma forma muito mais eficiente. Só lembrando, gente, que as perguntas, quem quiser fazer perguntas, levanta a mãozinha, né, ou faz alguma sinalização que o pessoal da equipe leva os papeizinhos para poder a gente ler aqui no final. Renato está ali nas entrevistas. Eu não sei, cadê o pessoal? Não, só para sinalizar. Ali o pessoalzinho já ali com as mãozinhas ali para poder fazer as perguntas. Isso é por isso que para você levar o papelzinho lá, ou alguém. Para a gente não ter mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa colega aqui, Adriana. Pode ficar, claro.
Estão me ouvindo? Boa tarde, gente. Queria cumprimentar a mesa, né, doutora Cláudia, Carla, Tatiane, agradecer ao Renato, né, a possibilidade de estar aqui. Então, eu espero que as informações que eu vou trazer possam, de alguma forma, auxiliar para esse debate sobre a importância, né, de uma educação verdadeiramente inclusiva. Tá? Primeiro, eu queria dizer que eu sou uma mulher de meia-idade, eu estou usando roupa preta, um casaco preto com flores, um cordão no pescoço, prateado, tenho cabelos pretos curtos e, às vezes, estou de óculos, às vezes não. Tá? Eu estou falando desse ponto, tá, do ambiente, para quem precisa se localizar. E eu sou professora na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, e faço parte do INCT Gestrado, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o primeiro INCT da área da educação que foi implementado numa universidade pública, é o nosso INCT do Gestrado, e minha área, né, é Educação Especial. Bom, eu pensei em dividir essa apresentação falando um pouco do meu percurso, né, como que eu cheguei à educação especial, discutir um pouco a ideia dessa educação inclusiva como um direito conquistado, né, mas aí será que está conquistado mesmo? Vamos botar uma interrogação ali, e pensar em quais são os direitos que ainda são devidos e como é que a gente pode fazer para tentar garanti-los. Primeiro, em relação ao percurso, eu sou psicóloga de formação, então eu venho da psicologia, mas eu sempre gostei muito das cadeiras que eram na área de educação, então eu sempre fiz muitas disciplinas do campo da educação, né, na Faculdade de Educação em Juiz de Fora, onde eu me formei. Assim que eu me formei, eu voltei para a minha cidade natal, que é Arcos, no interior, no centro-oeste de Minas, né? Então eu sou de Arcos. Eu voltei para Arcos e lá eu comecei a trabalhar numa escola especial, no MAPAI, e comecei a trabalhar ao mesmo tempo como professora itinerante da rede. Então, eu era responsável por 6 escolas na rede de ensino do município. Eu pude, então, naquela época, então era o final dos anos 90, início dos anos 2000, trabalhar tanto num modelo de educação especial, que era a escola especial, que até então estava ali em voga, mas também trabalhando num modelo que começava a surgir, numa discussão que começava a surgir, que era a questão da educação inclusiva, e as escolas já começavam a receber os primeiros alunos com deficiência, embora com muita dificuldade ainda, né, como a Tatiana trouxe, muito na perspectiva da integração, quer dizer, os meninos, entre aspas, os que estavam prontos, né, eram aqueles que iam para a escola regular, para a escola comum, mas só que a gente não normaliza os sujeitos, né? Então, essa era a grande questão. Alguns começavam a chegar muito por insistência das famílias. Então, eu comecei a trabalhar nesses 2 modelos. E, a partir daí, né, as questões elas foram aumentando, eu fiz o mestrado, comecei a trabalhar na Fundação Helena Antipoff, que é em Ibirité, muito numa perspectiva de recuperar esse trabalho da Helena Antipoff, né, das classes especiais, e de como que ela estabeleceu o campo da educação especial aqui no Brasil, e sempre com essa questão, assim, né, o que a gente precisa fazer para realmente dar certo? O que a gente precisa fazer? Por que não dá certo? Por que a gente tem algumas escolas e alguns professores em algumas escolas que fazem dar certo? Por que a gente tem experiências como a da Tatiane? E por que essas experiências elas são pontuais, elas são ali, uma aqui e outra ali? Por que elas não são a regra? Por que elas são a exceção? Então, essa é a pergunta. Como que a gente transforma boas experiências, e aí eu queria dizer isso, a gente tem boas experiências também. A gente tem professores que trabalham muito bem e que fazem bem a inclusão. Mas como que a gente pode fazer com que isso se alastre e que isso seja a realidade, né? Não seja uma exceção dentro do sistema?
Então, é nisso que eu vou trabalhar, né? É a partir disso que as minhas questões vão vir, e quando eu entro na universidade, esse é o meu campo de atuação. Para trabalhar sobre essa questão, então, do direito conquistado, eu queria primeiro colocar para vocês que a gente sempre fala assim, né, os dados do censo escolar são maravilhosos, a gente está com quase 100%, né, 97% de alunos com deficiência na escola regular, né, na escola comum. Primeiro que a gente precisa ver onde, né, em qual nível, porque as etapas ali, nas etapas a gente tem uma diferença. Então, a gente tem muitos meninos no fundamental, mas no médio isso cai drasticamente, como também tem a questão do pós-escola, né, que a gente vai discutir um pouquinho. E aí, só para a gente trazer um dado do IBGE, né, do último censo, apenas 1 em cada 4 pessoas com deficiência concluiu a educação básica. E a taxa de analfabetismo nessa população alcança 19,5%, um percentual alarmante frente aos avanços legislativos e às políticas educacionais implementadas nas últimas décadas. Esse é o dado do IBGE de 2023. Só voltando um pouco, gente, queria pedir desculpa, eu estou projetando na tela algumas imagens e eu vou descrever as imagens à medida que eu vou falando, tá? Eu não descrevi a primeira imagem, que foi a do meu percurso, que era uma encruzilhada, né, eram 2 caminhos, e agora o que eu estou dizendo está sendo projetado na tela. Além disso, tem uma outra informação na tela, que é o seguinte: os dados evidenciam que apenas 25,6% das pessoas com deficiência completaram essa etapa, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência chegaram ao mesmo patamar. Ou seja, você tem 57,3% de pessoas que terminam, e você tem, no caso dos alunos com deficiência, apenas 25,6%. Então, o índice ele ainda é muito baixo, né? Então, a gente ainda tem uma defasagem muito grande dentro do sistema. Por que a gente tem essa defasagem ainda? O que acontece se a gente tem garantido nas leis a matrícula? A matrícula está ali e ela é obrigatória, ela é compulsória, as crianças têm que estar na escola. O que ocorre? Né? Por que a gente ainda tem esses números? Eu vou ler para vocês o que uma aluna minha, ela foi matricular o filho numa escola. Quando ela chega nessa escola para matricular o filho, na sala, assim, na secretaria, né, onde ela ia fazer a matrícula, tinha uma placa na secretaria com esses dizeres. Tá? O que estava escrito lá nessa escola? Era uma escola particular. Este estabelecimento de ensino não tem condições materiais e pessoais próprias para ministrar a educação especial. O artigo 58 da LDB, de acompanhamento e atenção individualizada a aluno que dele necessitar. Por isso, não se responsabiliza pelo bom resultado pedagógico do discente, cabendo aos pais cuidar do reforço e trabalhos necessários propícios aos alunos. Uma escola que diz o seguinte: nós somos uma escola, mas olha, a gente obrigatoriamente, a lei está dizendo que a gente tem que aceitar a matrícula do seu filho aqui, se for o caso, mas nós estamos te avisando que a gente vai aceitar a matrícula dele, mas que nós não vamos educá-lo. É uma escola que fala, pode vir, mas a educação não é o nosso compromisso. A gente não vai educar essa criança. Como pode uma coisa dessa? E o pior de tudo é que essa escola, ela manifesta uma coisa lá, né, no aviso dela, no quadro de aviso dela, que outras pensam, mas não manifestam. Né? Então, a gente está o tempo todo com esse problema, muitas vezes, que ainda é atitudinal. Muitas vezes, as escolas ainda não entendem que aluno com deficiência tem que estar dentro da escola. E a escola comum tem que receber. Isso ainda é uma questão, não deveria ser, mas ainda é. Né? Bom,
Como a Tati disse ali, né, a gente tem avanços, os avanços são significativos, a gente tem uma legislação robusta. Quem sou eu num evento da Defensoria para discutir e falar de leis? Tem muitos especialistas aqui, mas eu queria levantar alguns aspectos e dar destaque a alguns pontos que eu considero fundamentais nessa legislação específica, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, e a Política Nacional de Cuidados, que é a mais recente, que é de 2024. Primeiro, com relação à Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva. Eu poderia destacar vários pontos importantes, mas eu queria falar de alguns, não vai dar tempo e não tem sentido aprofundar nisso. Mas só para entender o que eu acho que é muito importante nessa lei, que a gente tem sempre que lembrar e considerar. Quando essa lei define o público-alvo da educação especial, isso é importante. Quem estuda história da educação especial, vai entender por quê, né? A gente tem um livro que é A Produção do Fracasso Escolar, da Maria Helena Pato, que no final dos anos 70 vai fazer uma denúncia sobre a quantidade de alunos pretos e pobres que estavam na escola e eram considerados meninos com deficiência por terem problemas de comportamento. Então, quando a gente organiza de uma outra forma, a gente, inclusive, muda uma perspectiva que era da multirrepetência, era dos meninos que estão numa camada popular que nunca conseguiam acesso aos níveis mais altos de ensino. Isso é muito importante. Então, delimitar alguns campos e nomear, né, é sempre importante. Isso ajuda a gente a organizar esse sistema. Lembrando sempre que a educação especial, ela é um campo teórico de conhecimento, ela produz teoria. A gente tem autores do campo da educação especial. Ao mesmo tempo, é uma modalidade transversal aos níveis. E, ao mesmo tempo, é um conjunto de técnicas e metodologias. Então, para que a educação inclusiva possa acontecer, muitas vezes eu vou precisar do apoio da educação especial. É a educação especial que vai ajudar, no caso do aluno com deficiência, que aquele aluno possa ser atendido na sua individualidade, né? Lembrando que a gente entende a educação inclusiva como uma política, no aspecto mais amplo, e que, como disse a Tatiane, todos os meninos são de inclusão, né? Não existe, a minha turma tem 15 alunos mais 5 de inclusão, são 20 alunos, são 20 estudantes, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, porque eu acho que ajuda a entender o papel da educação especial e como que a gente pensa as políticas de educação inclusiva. A gente também vai pensar que essa lei, né, essa política, ela vai reafirmar que o locus privilegiado de escolarização do aluno com deficiência é a escola comum. Então, isso é muito importante nessa legislação. Reforça também a importância da formação de professores. É outro ponto muito importante. E eu coloco ali como um menuzinho o foco nas salas de recursos, e eu vou explicar para vocês. Quando a gente tem uma política, que é uma política tão importante quanto essa, que é como se fosse assim, colocasse todos os ovos numa cesta só, a gente deixa de entender um princípio fundamental que está lá no Claparhead, né, na história da psicologia, mas que está na Declaração de Salamanca, que é o seguinte: um tamanho não serve a todos. A gente precisa olhar os meninos na sua singularidade. Um tamanho não serve a todos. Não adianta você querer enfiar uma criança num lugar que não é aquele lugar que é para ela ali, né? Um sapato, você não consegue enfiar um sapato, né, tamanho 20 no seu pé, que é 40, não tem jeito. Então, esse tamanho que não serve a todos, é importante para a gente entender que, quando a gente pensa na sala de recursos, e a sala de recursos se torna, dentro do discurso das escolas, o lugar privilegiado de escolarização dos alunos com deficiência, a gente está perdendo demais. Tá? Não é que a sala de recursos, o professor do atendimento educacional especializado, não faça um baita serviço, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que as pessoas confundem sala de recurso
com sala de AEE. A AEE é atendimento educacional especializado que deve acontecer na sala de recursos, no contraturno, nos atendimentos individuais ou em grupo, mas o atendimento educacional especializado, ele deve acontecer no dia a dia do estudante dentro da sala de aula. E é isso que não está sendo feito, e é esse direito que está sendo negado. Quando você tem uma criança com deficiência, 2, 3, dentro de uma sala de aula, e elas não estão recebendo atendimento educacional especializado ali, aquele direito está sendo negado. Eu queria que vocês se atentassem a isso, da importância que é a formação de professores, para os professores entenderem que é preciso fazer acessibilidade curricular, que o currículo, do jeito que ele foi organizado, ele é o tamanho para todos, ele é uma coisa só, e a gente precisa organizar, criar acessibilidade no currículo, e a gente não faz isso sem olhar para o sujeito, sem olhar para quem é essa pessoa. A Lei Brasileira de Inclusão, ela consolida o que estava proposto na Política Nacional, né, de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela destaca a importância dos ajustes razoáveis e dos processos individualizados, que está lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional. Eu não entendo como até hoje tem gente discutindo se pode ou se não pode usar o PEI, se tem ou se não tem que usar o PEI, se ali está dizendo ajustes razoáveis, processos individualizados, está ali na LBI, está ali na Convenção das pessoas do Direito das Pessoas com Deficiência. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? E aí, um problema da LBI é que ela realmente não foi clara com relação ao PEI. Né? Então, essa falta de clareza dá margem para essa negativa, para as escolas não fazerem. Na Política Nacional de Cuidados, que é a mais recente, eu vou passar mais rapidamente, eu tenho que ter tempo também de me dedicar mais a ela, e ela foi regulamentada agora, né, há pouco tempo. Mas o que eu acho que é importante é a questão do anticapacitismo, né? Então, ali está falando muito sobre a questão do anticapacitismo, isso está presente. A interseccionalidade, a gente tem que começar a acessar dados, e aí vai uma crítica ao INEP, que fechou os dados, a gente tinha acesso aos dados, né, totais, então a gente conseguia fazer cruzamento dos dados, e agora a gente não acessa mais os dados, para a gente poder, por exemplo, pegar tipo de deficiência, por região, por raça, por gênero, né? A gente já sabe, os dados brutos, eles dizem, por exemplo, que enquanto no fundamental você tem mais meninas com deficiência, no médio é o contrário, as meninas não vão para o ensino médio, as meninas que têm deficiência. A gente tem uma questão de gênero com relação às mulheres com deficiência. A gente precisa se aprofundar nisso, né? Então, ela vai dizer também de um universalismo progressivo e sensível às diferenças, efetivação da garantia do direito ao cuidado, de forma gradual e progressiva, consideradas as desigualdades estruturais. Avança muito, porque vai para uma questão do modelo dos direitos humanos, e que a gente passa a entender que as mães, mulheres cuidadoras, elas têm direito também, né, a poder receber um auxílio do Estado, porque muitas delas, como já foi dito aqui mais cedo, param de trabalhar para tomar conta dos filhos. Então, o cuidado ele precisa ser remunerado nesse sentido. Muitas famílias dependem disso. Mas não avança em direção de um sistema nacional inclusivo. O que eu estou chamando de sistema nacional inclusivo? Como eu disse para vocês, eu sou psicóloga e eu trabalhei no Sersan, eu trabalhei na urgência psiquiátrica durante 5 anos. Aqui na PBH. E a gente tem na rede, no sistema de saúde mental, o que a gente chama de equipamentos na rede. Então, o Sersan é para a crise, o programa de saúde da família é para o apoio, né, quando o paciente está ok, e a gente tem centros de convivência, por exemplo, para os pacientes que já não têm mais condição de trabalhar, mas que precisam se dedicar a outros afazeres, né, e terem alguma atividade social, e aí o centro de convivência se presta a isso. A gente ainda tem uma questão com relação à pessoa com deficiência, que a gente precisa entender
que só a escola não vai dar conta do que a escola também, do que foi colocado em cima da escola, tá? Então, eu acho que assim, falta apoio à escola. A escola sozinha, a gente precisa de outros equipamentos na rede que apoiem a escola. E os equipamentos que já existem, que eles façam realmente um trabalho que seja intersetorial, a saúde, a assistência social, o lazer. Ia dar muito mais certo se trabalhasse desse jeito, mas fica cada um no seu quadrado, né? Eu trabalhei na PBH, na saúde, eu sei, é difícil, mas assim, é preciso que a gente avance nesse sentido, porque as coisas podem melhorar muito se a gente trabalhar nessa perspectiva. E aí, como garantir os direitos, então? Tá bom. Então, eu já estou aqui. Bom, primeiro, então, lembrar que, como eu disse para vocês, lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente tem o seguinte, né? Adaptação ao ajuste razoável. Isso está na LBI também. O que é adaptação ao ajuste razoável? Ou seja, o que é possível fazer? O que a gente tem que fazer para considerar uma escola que seja realmente inclusiva? A adaptação ao ajuste razoável são definidos como modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido. A Convenção reconhece o direito à educação e da realização de adaptação razoável de acordo com as necessidades individuais. Eu tenho preferido muito mais, dentro do meu grupo de pesquisa, usar a palavra ajuste. Ajuste, porque eu acho que ajuste é aquela coisa de ajustar. Adaptar fica parecendo um puxadinho que você construiu um negócio, aí você fez um negócio fora da casa, sim, adaptação. Então, quando você fala ajuste, é aquilo ali, é ajustar um pouco, né? Então, eu acho que tem mais sentido. E o desenho universal, desenha-se para que todos tenham o direito de ter o mesmo acesso, concepção preventiva, e ajusta-se, concepção individual e reparadora, para que a pessoa não seja privada de direitos e garantias comuns a todos, em função de uma característica que lhe seja própria, tá? A gente tem o desenho universal para aprendizagem. O desenho universal para aprendizagem é outra abordagem que a gente tem trabalhado muito dentro da universidade e como ela é importante nessa perspectiva preventiva. A gente não pode ser chamado para apagar incêndio. A gente precisa trabalhar na prevenção, e tem jeito de trabalhar na prevenção, né? Então, por exemplo, meninos com comportamentos disruptivos dentro da escola, né? Que às vezes se desorganizam e as coisas elas viram uma confusão. É possível você trabalhar, se você tem protocolo, você tem como saber. Crise escalona, tem escalonamento de crise. A gente sabe quando o aluno ele vai se desorganizar, a gente precisa conhecer o aluno para saber disso. Se a gente nunca olha para ele, a gente não vai saber. Então, assim, isso é importante da gente pensar também, né? E quais são as possibilidades, então? Esse modelo, eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, porque ficou pequenininho e eu acho que é complicado. Mas ensino colaborativo, isso foi dito de manhã também. O que é o ensino colaborativo? Muitas escolas trabalham já, algumas escolas do interior de São Paulo, elas já têm um modelo de 2 professores dentro da sala de aula. Um professor regente, que é o professor, né, da sua disciplina, e um professor especialista em educação especial. Os 2 professores são professores da sala toda. Não é a mesma coisa que acontece aqui em Minas Gerais, no ensino médio, em que você tem um professor de apoio, que ele é referência para ter 3 alunos com deficiência, e ele fica isolado com esses meninos. A ideia não é essa. A ideia é que os 2 professores sejam responsáveis pela classe. E aí, eles podem trabalhar numa perspectiva que é muito interessante, né? Então, tem os modelos aqui. Então, por exemplo, enquanto um ensina, o outro observa. Enquanto um ensina, o outro dá suporte, andando no meio. Você tem ensino paralelo. Você pode dividir a sala, um professor com um grupo, outro professor com outro. Você pode trabalhar com ensino complementar, apoio para os meninos aqui, uma mesinha com 4 alunos para um apoio mais específico. Todos aqui têm que ter deficiência? Não. Mas o déficit deles é o mesmo. Eles estão com as mesmas necessidades. Então, você tira esses alunos e trabalha um pouquinho ali, enquanto os outros estão aqui, fazendo um outro trabalho paralelo.
E você tem o team teaching, né, que é quando os dois professores eles trabalham com o mesmo conteúdo e trabalham juntos, um dividindo com o outro. Ah, mas a gente não tem isso e não tem como ter isso. Vamos lembrar lá, então, que eu falei do atendimento educacional especializado. Que a gente precisa lembrar que a professora, que ela é uma professora de atendimento educacional especializado, ela não tem que ficar restrita à sala de recursos multifuncionais. Pensem que essa professora ela pode ser chamada para colaborar com a colega. Eu estou com um problema muito sério, meu aluno está tendo comportamentos disruptivos, ele está gritando, ele está com alguma questão mais complexa. Eu chamo essa professora, e essa professora, junto comigo, vai planejar alguma coisa dentro daquele ambiente. Porque não tem como você planejar isso no 1 a 1. A gente tem que planejar no ambiente da sala de aula, porque é na sala de aula que o comportamento está desorganizado. Às vezes, quando ele vai para o atendimento ali no 1 a 1, não está desorganizado, ele desorganiza. Então, o professor do AE, que é o professor especialista, ele vai ali e ele ajuda. Ele não tem que estar o tempo todo também. Ele pode circular na escola, ele pode ajudar. E eu sei que muitos professores que são do atendimento educacional especializado têm um dia na semana, que vão nas escolas e que passam nas salas. E eu sei também que muitos professores regentes não aceitam ajuda. Por incrível que pareça, a gente tem esses depoimentos, de que muitas vezes o professor do AE, ele planeja um material, ele constrói um material, e muitas vezes o professor regente ele não se interessa por usar aquilo ou por fazer aquele tipo de intervenção. Então, a gente precisa trabalhar muito nesse aspecto, que é a barreira atitudinal. É pensar no colaborativo. É todo mundo por uma causa só, gente. Então, assim, é importante aceitar ajuda, é importante ouvir o outro, é importante trabalhar junto. Bom, o que não é ensino colaborativo? Então, tem uma charge aqui que mostra para vocês assim, tão perto e mesmo assim tão longe. O que é isso? É um professor dando aula aqui na beira da praia, com a turminha dele, dos meninos que não têm deficiência. Aí tem uma pontezinha numa ilha, e lá na ilha está o professor de apoio trabalhando com o menino com deficiência. Essa charge ela é ótima, porque ela retrata o que a gente vê nas escolas quando vai fazer observação. Geralmente, o que ocorre é isso. Geralmente, o professor regente, e aí, olha só, estou dizendo geralmente, não estou dizendo que é sempre assim, mas estou dizendo que, na maior parte das vezes, do que a gente vê. Os meus alunos eles vão fazer observação nas escolas. Eles falam, olha, o professor ele não sabe o nome do aluno. Sabe? Então, assim, a gente precisa encarar isso, gente, porque se a gente fingir que está tudo bem, a gente não vai melhorar, porque não está. O professor, às vezes, ele não sabe o nome do aluno. É difícil para o professor regente? Gente, eu tenho certeza que mas eu acho que a gente precisa, primeira coisa, assumir que aquele aluno é nosso dentro da sala de aula, para a gente poder fazer alguma coisa, que é o que a Tati disse aí na apresentação dela. O plano educacional individualizado. Aí fazer propaganda do livro, que a gente organizou ano passado. É um livro que tem vários artigos sobre o PEI. E por que o PEI é importante? Porque o PEI fornece informações sobre o potencial e desafios do aluno, expectativas familiares, comportamento, comunicação e aprendizagem, além de estratégias para acessar o currículo de educação geral. Sem essas informações, é provável que um professor não seja capaz de criar condições eficazes para que os alunos com deficiência cumpram os objetivos instrucionais e tenham acesso ao currículo. Já estou terminando. Só que muita gente que é contra o PEI vai dizer o seguinte, nós não usamos o PEI porque nós não queremos empobrecer o currículo, porque se a gente usa o PEI, a gente empobrece o currículo, e a gente não quer individualizar os processos, porque aí a gente vai estar fazendo uma outra coisa com o aluno. Se eu estou com um aluno dentro da minha sala de aula, esse aluno está no 5º ano, e eu vou lá no 1º ano, lá na educação infantil, e pego o palhacinho para ele colar,
e ele vai ficar fazendo bolinha e colando palhacinho, né, a bolinha ali no palhacinho o dia inteiro, realmente eu não estou fazendo nada. Mas se eu planejo para ele, é um planejamento que tem a ver com o currículo que é daquele ano escolar. Mas eu posso, sim, reorganizar os processos dentro do currículo. Então, isso é que é importante. Então, eu gosto muito da Marinho e da Brown, porque elas têm uma fala que elas vão dizer o seguinte, né, num texto. Individualizar o ensino não significa particularizar a ação pedagógica a ponto de segregar o aluno do grupo. O objetivo da individualização é incluí-lo na situação de aprendizagem que os outros estão vivenciando, com as devidas adequações para que a sua participação seja efetiva. É atender as diferenças individuais que o aluno possa apresentar em decorrência das especificidades do seu desenvolvimento. Então, isso é que é individualizar. Não é eu fazer uma coisa diferente. É, dentro daquele currículo, eu promover para ele acesso ao que é possível para ele. Né? Então, isso é muito importante de ser feito. E o PEI é que vai ajudar nisso. E o Desenho Universal para Aprendizagem, para terminar, o DUA. Né? Quando a gente planeja para a maioria, a gente já atinge a maior parte dos alunos. E aí, se a gente tem que individualizar processo, é para poucos alunos, pouquíssimos mesmo. Tá? Nem todos com deficiência vão precisar de um PEI. Então, isso é que a gente precisa entender. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Se eu uso bem o DUA, eu já estou ali atingindo. O que é o DUA? A gente vai planejar para todos, né? Então, a gente vai atender a diversidade, muitos caminhos, mas a gente vai usar desenhos que podem ser diferentes para o ensino. O universal é para todos, mas não no sentido de fazer o mesmo, mas sim de atender a todos, respeitando as suas diferenças individuais. E a aprendizagem, todos os alunos devem ser desafiados e apoiados a aprenderem. A gente precisa sempre equilibrar o desafio e o apoio. Né? A gente não pode facilitar demais os processos, mas muitas vezes a gente tem que facilitar, sim, para o aluno que tem deficiência. E aí é um último desenho, que é depois vocês podem pesquisar, se chama Sistema Multicamada ou Sistema Multinível de Ensino. Tá? Eniceia Mendes tem trabalhado muito com essa perspectiva, e ela é muito interessante, porque ela vai dizer o seguinte: quando você usa o DUA e você aplica essa abordagem, de 80% a 90% dos alunos, eles vão se beneficiar, e você já vai atingir esse contingente de crianças. Alguns deles vão precisar de um apoio direcionado, porque eles estão aqui 5% a 10%, precisam de apoios mais específicos. E a gente vai ter de 1% a 5% que precisam de apoios individualizados, e aí são apoios mais substanciais para que esse menino possa aprender. Ok? E é isso. Só para vocês saberem, né, esse livro está disponível, vocês podem baixar, ele chama Cartas para o Novo Governo sobre Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ele foi feito no início do governo Lula, e aí várias professoras foram convidadas para poder falar o que elas esperavam da educação especial na perspectiva da educação inclusiva no governo que estava iniciando. E aí, uma coisa que eu falei para vocês sobre a questão desse sistema que precisa existir, né, é isso. Né? Então, cuidar de quem cuida. As famílias, principalmente as mais vulneráveis, necessitam de amparo do sistema. Os professores precisam ter uma base sólida em sua formação que permita trabalhar em uma sala de aula diversa. É preciso investir em equipamentos que formem um sistema integrado, considerando as necessidades específicas e as diferentes etapas da vida das pessoas com deficiência. Não podemos mais permitir que o termo aluno de inclusão seja utilizado. Se existe um aluno de inclusão, é porque existe outro de exclusão, como diz a Tati, né? Que foi nessa perspectiva. E aí a gente precisa sempre lembrar disso. E lembrar também uma outra coisa, gente, o sucesso da escola para o aluno com deficiência, ele precisa ser avaliado a partir do pós-escola. Onde estão os alunos com deficiência no pós-escola? Onde que esses meninos estão? Porque no ensino superior estão chegando pouquíssimos, no ensino técnico também. E aí? Então, a gente precisa se perguntar se realmente há uma efetividade, que efetividade é essa, e para onde que esses alunos estão indo, e como que a gente pode assegurar um pós-escola né, que seja realmente efetivo. É isso, muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Adriana. Eu acho que a gente ouve coisas diferentes, mas que nos levam para o mesmo lugar, que é o tratamento individualizado da pessoa com deficiência. Né? A gente não pode querer colocar todo mundo num cesto só, porque somos pessoas, somos indivíduos. Né? Se nem os irmãos gêmeos, né, são iguais, têm iguais digitais, então por que vamos ser tratados todos da mesma forma? Sem mais delongas, eu passo aqui para a Carla, nossa companheira aqui de mesa, fazer suas considerações e a gente parte para as várias perguntas que nós temos por aqui. Boa tarde, gente. Sou uma mulher negra não retinta, de cabelos pretos e longos, olhos castanhos. Estou aqui compondo, junto com o trio Parada Duram, né, uma blusa vermelha da Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB Minas, um escarpão vermelho e uma calça preta com algumas listas brancas. E estou na missão impossível só de finalizar mesmo, né? Como profissional do direito, como uma mulher autista, nível 2 de suporte, com algumas comorbidades, eu faço sempre questão de iniciar a minha fala falando nível de suporte que eu estou no momento, para a gente tirar os estigmas e os estereótipos de que uma pessoa autista só pode se desenvolver na sociedade se ela for leve. Fiz entre aspas para as pessoas com deficiência visual entender, bem aspas mesmo. Né? Então, assim, pegando um pouquinho do gancho de que a Tati falou e a professora falou, eu queria realmente enfatizar sobre o sujeito nos espaços. O que eu vejo aí dentro, né, de uma pessoa que atua na área de defesa da educação inclusiva, infelizmente a gente tem que usar essa terminologia ainda, na hora de orientar as famílias sobre judicialização, sobre aonde correr, porque, gente, não dá para a gente ainda florir a situação. Violações de direito estão acontecendo, tanto quanto para as pessoas com deficiência e suas famílias, assim como também profissionais que estão na escola. Então, assim, a gente tem que falar desses dois lados que existem. E o capacitismo institucional é o que mais adoece. Então, quando você finaliza a sua fala, professora, já peguei como professora para mim, perguntando aonde estão esses sujeitos, é o que eu mais me pergunto. Será que nós estamos preparando mesmo as pessoas com deficiência para estarem nos cursos técnicos, nas universidades, nos mestrados, doutorados? Né? Porque a caminhada não é fácil para chegar até aqui. Então, esse 1º de setembro, né, um mês de conscientização, de reflexão e de práticas de como que faremos com que essa sociedade realmente seja um pouco mais inclusiva, ela deve começar no cada um de nós. A deficiência não está no sujeito que está no ambiente, está no ambiente que não está preparado para receber essa pessoa. A deficiência está na ausência da acessibilidade. A deficiência está, sabe, Tati, você falou muito bem, sobre a sua querência, tem nome na LBI, que se chama acessibilidade atitudinal. É atitude, é acessibilidade de comunicação. Nós estamos aqui falando de direitos preservados, direitos que estão ali, garantidos na Lei Brasileira de Inclusão, mas em outros espaços também. Então, muita coisa dá para fazer mesmo. E a acessibilidade atitudinal é uma das que eu mais levanto a bandeira, porque ela não requer emenda parlamentar, ela não requer recurso público, ela não requer que a gente brigue por algum reporte financeiro. Basta que cada cidadão e todos nós que estamos aqui nessa conferência temos o dever e a obrigação de levar essa sementinha de que a inclusão ela só vai acontecer de fato e deixar de ser uma palavra quando cada um de nós assumimos
a nossa posição na sociedade e parar de exigir padrões, porque nós estamos falando de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências, com as suas características, com as suas individualidades, mas cidadãos de direitos, cidadãos que merecem estar em todos os espaços. E quando, famílias, vocês verem que essas violações nas escolas, como eu vi a professora colocando ali, um aviso na escola, e eu tive o desprazer de receber uma denúncia de uma escola que convidou uma pessoa autista e com algumas comorbidades, assim como eu, foi convidada a sair da escola porque ela não estava no padrão daquela escola. Que padrão é esse, gente? O padrão está dentro das oportunidades, da equidade. E equidade a gente só vai falar quando a gente tiver as mesmas oportunidades de direitos como pessoa com deficiência. Eu peço licença para não falar aqui hoje como uma profissional do direito, porque eu tenho certeza que está sentado aí grandes juristas, advogados, pessoas que defendem todos os dias os direitos da pessoa com deficiência. Eu estou aqui para falar como uma pessoa com deficiência que vi várias barreiras atitudinais na minha segunda graduação numa universidade que eu não saí do segundo período. Apesar de falarem no discurso que tinha um NAI, que tinha um ambiente que recebia nós com deficiência, o que eu vivi ali sobre um corpo docente foi capacitismo, foi exclusão, foi falta de adaptação pedagógica. Então, esses espaços é para a gente refletir sobre como que a gente vai trabalhar a educação nesse país. A educação, ela inicia lá no maternal, no fundamental e caminha para o médio. Realmente, professora, as meninas não querem estar nesse espaço, porque dói. Dói estar nesse espaço, dói não se encaixar no padrão, entre aspas, de novo, tá? Pessoas com deficiência visual. Aquelas aspas que autista não consegue ser irônico, não, mas nesse momento eu realmente estou falando com um pouco de ironia. Esse padrão que exigem que a gente, quando é criança, tem o material adaptado, tem os carrinhos, Tati, né, que vai fazer a corrida. Eu brinquei aqui com você, eu queria ter feito essa corrida sentada de bunda, deve ser muito legal. Mas, e na universidade, no curso e no ensino médio, professores, porque até então deixa de... Desculpem, gente, cognitivo aqui, quem conhece um autista já sabe, trava de vez em quando. Mas aqui eu estou falando não de um professor em sala de aula, eu estou falando de mais de um professor, e cada um lecionando a sua disciplina, e cada um querendo ser o regente daquela turma, e tem que ser mesmo, porque cada um domina com muita leveza o que se propõe a fazer. Mas será que está passando com leveza para quem está ouvindo? Então, realmente, o aluno ele não é do professor, Tati. Ele é da escola, porque enquanto a escola, o espaço de ensino não entender que receber uma pessoa com deficiência não é favor mesmo, não, professora, é direito. Mas é direito também que a gente tenha oportunidades de ensino de acordo com as nossas condições de aprendizado. E resultados vêm, porque eu conheço muita gente com deficiência que são incríveis, e eu sou fã de cada um deles. Carla, muito obrigada. É sempre importante e a gente ouvir do lugar de fala, né? A gente, por mais que Tatiana tenha trazido o fato de ser mãe de uma jovem com deficiência, quando a gente ouve de uma pessoa com deficiência as dificuldades enfrentadas, é muito importante, porque, infelizmente, traz toda a dificuldade vivenciada e que isso estimule a cada um de nós aqui hoje, em nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os alunos, com os assistidos que a gente atende na defensoria, enfim, com cada uma das pessoas que chegam até nós, que a gente possa ser um instrumento transformador, que a gente não seja a barreira, principalmente a barreira atitudinal, que é tão difícil e, como Carla falou, que não requer nada a não ser a querência, né? Você quer falar alguma coisinha ou já? Então, lá vou eu. Temos a difícil tarefa de muitas perguntas. Ainda está chegando mais uma. Eu vou tentar fazer em blocos. E aí, se a gente... Nossa ampulheta aqui.
vai dosar o quanto a gente tem de tempo. Caso a gente não consiga responder a todos, a gente faz naquele esquema que o colega Luiz Renato falou, de encaminhar e aí sinalizar por e-mail, embora eu tenha visto que quase nenhuma aqui tem e-mail, mas aí a gente deixa ali do ladinho para fazer essas observações. Primeiro, antes de uma pergunta, a gente tem o nosso companheiro aqui, William Costa, do município de Betim, que ele sugere uma nota de repúdio em relação à não liberação da professora Aline em participar do nosso evento. Então, se vocês concordarem, aí o Congresso, né, Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência pode encaminhar em razão da não liberação da nossa palestrante. Entendo que foi um sim, não é? Pronto, quem for contra, que levante a mão. Contra alguém? Não, então foi por unanimidade. Tu quer falar? Gente, só para as pessoas com deficiência visual, nós tivemos muitas pessoas que levantaram as mãos no momento que foi perguntado quem estava dentro concordava com esse manifesto, tá? Porque a gente tem pessoas com deficiência visual. Não, é só porque a colega ali sugeriu, depois, né, ela sugeriu o contrário, que se alguém fosse contra, né, que se manifestasse, e por unanimidade foi aprovada a nota. Por isso que eu não fiz a outra leitura. Eu vou fazer aqui em blocos, tá bom? Alguns foram dirigidos a nossas palestrantes. Esses aqui eu vou colocar em blocos para a Tatiana, tá certo? Tatiana, como articular leis, superintendência, professores? Ninguém quer assumir o trabalho com a pessoa com deficiência. Direitos não autorizam redução de carga horária e limitam o trabalho dos professores. Como articular o trabalho entre típico e atípico de forma efetiva para que todos se beneficiem do processo pedagógico? O que falta para a melhor capacitação dos professores, diretores e equipe escolar? Eu vou passando aqui para a Tatiana, que ela disse que precisa dar uma olhadinha também por conta da questão visual. Outra pergunta. Existe a possibilidade de currículo funcional na escola regular? Como adaptar o currículo nos anos finais e ensino médio para o aluno com deficiência que ainda não é alfabetizado? Considerando que os professores licenciados não são formados para alfabetizar, por que as leis brasileiras desconsideram as experiências de classes especiais nas escolas regulares? Estou passando aqui passando a bola. Mais uma. Meu nome é Darley, professor da Rede Municipal de Belo Horizonte e Betim. Sou pai atípico e tanto na rede municipal quanto na rede privada, onde minha filha estuda, temos muitos professores de exclusão. Qual a sua disponibilidade em dar formação em escolas, principalmente na rede municipal de Belo Horizonte, para que professores se conscientizem de sua função? Temos muitos professores que tentam e fazem um trabalho legal, mas ainda há colegas que negam os estudantes com deficiência, sempre com desculpas na formação. Quer que eu pare aqui para você responder, que ainda tem mais? Calma aí. Ô, gente, seguinte, duas coisas que eu queria colocar aqui, que a Carla falou assim sobre o peso, né? Sobre a questão que as pessoas colocam do autismo leve. Eu queria, antes da gente falar, né, do autismo leve, eu queria fazer uma pergunta. Leve para quem? É porque o suporte 1, né? As pessoas falam assim, nossa, mas sua menina não tem cara de autista. Autista tem cara? E outra coisa, não, né, deve ser muito fácil para você, né? Ela é leve, é igual chumbo. Então, assim, a gente tem que tomar ter determinados cuidados aí, porque fica essas perguntas. Bom, Darley, quando você coloca que são muitos professores de exclusão, sim. E isso, da mesma forma que eu falei, da questão da inclusão e da exclusão, não necessariamente é para a pessoa com deficiência. A exclusão, muitas vezes, vai como um todo, né? O aluno que mais me deu... deixa eu responder essas 3 perguntas aqui com uma questão. Perguntou-se assim, olha só, dá para fazer aqui
cadê o currículo funcional? Como articular para os professores saberem assumir os seus direitos, né? Como articular o trabalho entre típico e atípico de forma efetiva, todos se beneficiem do processo pedagógico. Bom, primeiro, o que eu falei? A gente tem que querer, o professor tem que querer. 2, a nossa formação é para o aluno. Né? Então, aquele aluno que está na minha frente, a professora foi ótima quando ela chega aqui e ela traz a questão do desenho universal de aprendizagem. Ele é o caminho. Né? Porque na hora que eu faço um planejamento, eu penso na minha turma, na especificidade dos alunos, no individual, mas formando um coletivo. Tá? Dá para se pensar nesse processo? Lógico que dá. Eu vou em cima da competência e habilidade para ser trabalhada com aquele aluno. Minha terceira turma, não foi a última nem a penúltima, mas a antepenúltima, eram 26 alunos. Resumindo, eu tinha um aluno que era filho do crack, ele não tinha memória, então eu chegava na porta com um copo d'água, ele voltava e falava, o que eu posso fazer com esse copo? Para encher de água. Eu voltava lá e ele voltava de novo. Ele não tinha memória. Eu tinha um menino surdo na minha sala, eu tinha um menino com epilepsia, uma epilepsia rara, que ele tinha hoje a crise, ele só acordava 24 horas depois, então na hora que ele tinha crise, tinha que acionar a família, para ele ir para o hospital, ele acordava no hospital. E com isso estava sendo a questão de, perdendo mesmo, a questão de até saber quem eu sou, onde estou. Duas crianças com atraso cognitivo, tinha uma criança com violência em casa, violência de morte mesmo, presenciou a morte do pai na frente dele, e com o padrasto fazendo isso. Então, aí o agressor convivia com ele todos os dias na casa. Tinha, na mesma sala, crianças com... quem cuidava da criança era não sei nem como que fala isso. A avó casou com o vô não era nada do menino, a avó foi presa, a mãe desapareceu, e quem ficou cuidando do menino era o vô, que, na verdade, não era nem nada do menino. Mas era a família do menino, porque o menino era lindamente bem cuidado. Tá? Mas a referência não tinha, e ele perguntava onde está minha mãe. Outra criança na mesma sala, tudo na mesma sala. Tá? Uma criança que era o Tyson. Eu chamava ele de Mike Tyson. Mike era só por minha causa mesmo, porque ele batia na sala inteira. Além disso, eu recebi uma outra criança com dificuldades de interação, por conta da casa mesmo. A casa era uma casa violenta, todo mundo na casa se batia, a mãe batia no pai, o pai batia na mãe, batia nos filhos. Então, o menino achava que bater era uma coisa normal. E fora o Tyson, não se esqueça que o Tyson estava na mesma sala. Se eu desse alguma bobeira, o ringue estava montado, ok? E o último, que virou o meu... Eu vou contar para vocês assim, se eu pudesse voltar atrás, eu dava mais beijo. Se eu pudesse voltar atrás, eu dava mais abraço. E olha que eu dei muitos. Eu tive um menino que chegou para mim com 6 anos e... quase 7. Pouquinho, pitiquiti. Ele não se enxergava como menino. Ele se enxergava como menina. E a mãe rapou o cabelo, mas ele jogava cabelo. A mãe cortava as coisas, mas ele tinha as coisas. Então, assim, foi o aprendizado e a coisa mais gostosa que eu já tive na vida. Era a mesma sala, todo mundo. Entendeu? Ou seja, gente, se não for lá do currículo funcional, se eu não pensar nessas especificidades, e aí, assim, ninguém estava afim. Todo mundo tinha problema com todo mundo, o cabelo do outro era um problema, a cor do outro era um problema, todo mundo queria se matar, palavrão de A a Z. Essa foi a turma que eu peguei. Eu só não consegui alfabetizar o Kerlon, que tinha a questão da memória. Mas o Kerlon chegou na sala, no 3º ano, com a outra professora, e ela fez a seguinte pergunta. Primeira semana de aula, o que aprendemos hoje? Aí levantou a mão. Aprendi nada. Eu adorei quando ela chegou e contou. Sabe por quê? Porque agora ele sabia que ele não tinha aprendido. Até então, nem isso ele não dava conta, ele não percebia. O trabalho que foi feito com ele foi tão legal, que chegou a hora e ele falou assim, peraí, professor, hoje eu não aprendi nada não, filho, pode me ensinar. Mas era um excelente jogador de futebol.
Então, o que a gente tem aqui? Tati, Estou acabando. pelo amor de Deus, já está avançando. Foi? Nós não vamos ter intervalo, viu, por Não. causa da Tati. Tá? Está colocando culpa de mim, gente. Nós vamos na sequência. Viu? Tá, mas é 500 perguntas, estou respondendo. Peraí. Pra essa nós vamos por e-mail, Tá. as outras. Então, só para fechar. Eu tenho como trabalhar, sim, competências e habilidades. Eu vou trabalhar com as competências e habilidades que têm que ser trabalhadas naquele ano, partindo do princípio com que aquelas crianças já sabem, buscando desenhar aquilo que é necessário dentro da margem curricular. O currículo, ele é apoio. Mas na hora que eu pego uma criança para fazer um trabalho de desenvolvimento, eu preciso saber aonde ela está, para onde ela tem que ir. Tá bom? Agora, tem outras coisas, depois a gente fala mais. Gente, desculpa, os nossos ampulhetas aqui levaram tempo, levaram tudo. E aí a gente vai fazer o seguinte, como as perguntas estão sem e-mail, eu fiz um combinado aqui com o Renato, ele vai pegar, vai digitar as perguntas, vai fazer as respostas e vai mandar para todo mundo. Que assim ninguém fica curioso qual foi a pergunta e todo mundo que fez a pergunta sabe da resposta. Isso significa que o tema, como a gente já imaginava, é extremamente importante. Que bom que tivemos palestrantes, companheiras, a gente ainda aqui está quase um trio, né, cantando, a Adriana faz aqui o contraponto. Mas muitíssimo obrigada, foi um prazer enorme, uma grande satisfação fazer parte dessa mesa, estar em Minas Gerais, sair da Bahia para este friozinho mineiro aqui. E desejo a todos e todas mais um restante de evento muito proveitoso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia Regina, Tatiana Kitts, Adriana Araújo e Carla Patrícia. Muito obrigado.